Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos meus, não sejais sábios na vossa opinião. Não pagueis a ninguém mal por mal, procurando fazer bem, não somente diante de Deus, mas também diante de todos os homens. Se possível, tanto quanto depende de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingando a vós mesmos, meus amados, mas deixando agir a cólera de Deus. Porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Antes, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas trabalha para vencer o mal com o bem. Seguindo o Santo Evangelho, segundo São Mateus. Naquele tempo, havendo Jesus descido do monte, seguiram-no muitas turbas. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podeis limpar-me. E estendendo Jesus a mão, o tocou, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou curada a sua lepra. Então lhe disse Jesus: vê, não o digais a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece a dádiva que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho. E tendo entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em minha casa paralítico e é fortemente atormentado. Jesus lhe disse: irei e o curarei. E respondendo o centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa, porém dizei somente uma palavra e será curado o meu criado. Porque eu também sou um homem subordinado, tendo soldados às minhas ordens, e digo a um vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz? Ouvindo, porém, isto, Jesus se admirou e disse para os que os seguiam: em verdade vos digo que não achei tamanha fé em Israel. Mas eu vos afirmo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e que te seja feito assim como tu creste. E ficou curado o criado naquela mesma hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Hoje já será o sermão e a catequese
Então, apertem os cintos porque vai ser longo. O sermão de hoje não foi feito por mim, foi feito por um santo chamado Santo Afonso Maria de Ligório. Normalmente todos os meus sermões são tirados dos santos, ou da vida dos santos. Eu não reproduzo nada meu, infelizmente eu não tenho esse dom. Então eu simplesmente repito e transmito o que a igreja ou os santos ensinaram. Eu não tenho nada de próprio. Então o sermão de hoje é tirado dos escritos do que pregava e ensinava Santo Afonso. Então eu sempre utilizo como autores para o sermão em geral Santo Afonso Maria de Ligório, São Francisco de Sales, São Luís Maria Grignon de Montfort, São João da Cruz e todos os santos que orbitam nesse mesmo pensamento. A epístola de hoje é maravilhosa, até impressionante, mas eu não vou falar sobre a epístola de hoje. O evangelho também é impressionante e vamos nos deter em alguns detalhes do evangelho de hoje. Fili autem reini eicientur in tenebras exteriores ibi erit fletus et stridor dentium. É um trecho do evangelho de hoje que diz o seguinte, e vai ser a reflexão de Santo Afonso. Então, vendo os comentários, São Leonardo de Porto Maurício, São Francisco de Sales, São Luís Maria e Santo Afonso, eu preferi os comentários para o evangelho de hoje, para a missa de hoje, de Santo Afonso, porque são palavras impressionantes. Hoje os senhores vão sair daqui impressionados com as palavras e os termos utilizados, com a oratória, a tamanha e gigantesca oratória de Santo Afonso Maria de Ligório. É para impressionar as almas. E eu achei importantíssimo, então, falar sobre esse tema de hoje, que se baseia, orbita em torno desta frase. Porém, os filhos do reino serão lançados fora nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, choro e o ranger de dentes. Evangelho segundo São Mateus. Capítulo 8, versículo 12. Refere o evangelho de hoje que, tendo entrado Jesus em Cafarnaum, saiu-lhe ao encontro o centurião para suplicar-lhe que se dignasse conceder a saúde a um dos seus criados, que estava paralítico. Acabamos de ouvir. O Senhor respondeu-lhe, ego veniem et curabo eum. Eu irei e o curarei. Senhor, replicou o centurião, não sou digno de que entreis em minha casa, mas basta que queirais curá-lo para ele ficar curado. Basta falar e ele vai ficar curado. Você não precisa nem ir até lá. Vendo o Salvador tanta fé no centurião, consolou naquele momento, dando saúde ao seu criado. E Jesus, voltando-se logo para os seus discípulos, disse-lhes, virão muitos gentios do Oriente e do Ocidente a ouvir a minha doutrina, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaías e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Com estas palavras nos quis dizer que muitos dos que nasceram entre os infiéis se salvariam como os santos, e que muitos nascidos no grêmio da igreja irão parar nos infernos, onde o bicho roedor da consciência, com os seus remorsos, os fará chorar eternamente por toda a eternidade.
Então, Santo Afonso vai dizer isso, não? Muitos que aparentemente estavam perdidos, dos gentios, dos pagãos, ou que nós reputamos por não católicos, ou maus católicos, pecadores, esses vão se salvar, e muitos que dizem, sou católico, sou da igreja, etc e tal, vai para o inferno. Em realidade, são maus católicos, são falsos católicos ou católicos de aparência. Então, muito cuidado, porque estamos passando por uma crise e vemos exatamente isso, que os católicos abandonaram a doutrina católica, abandonaram a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, abandonaram o próprio Cristo, para seguirem falsos ensinamentos, falsas doutrinas, e que os católicos hoje levam uma má vida, uma vida escandalosa, diferentemente do que pede Nosso Senhor. Então, Santo Afonso vai dar 3 pontos para a nossa meditação de hoje e também para a nossa meditação durante toda a semana. O primeiro ponto, do pouco que tinha a fazer para salvar-se. Normalmente o católico tem pouca coisa a fazer para se salvar e não faz. Segundo ponto, do pouco que se condenou, e também muitas vezes por pouca coisa nos perdemos, basta ver algo desonesto, pensar coisas desonestas, ter um mau pensamento, ou odiar o próximo, etc. Coisas aparentemente pequenas, para também nos condenarmos. E terceiro e último ponto, do grande bem que perdeu por culpa sua. Trocamos o céu, muitas vezes, o grande bem, por uma coisa pequena, por 15, 20 minutos de prazeres desonestos. Trocamos a eternidade por alguns momentos de pecado, de perdição. Então, o primeiro ponto para a meditação é o remorso. Apareceu um dia um condenado a Santo Humberto e disse-lhe que eram 2 os remorsos que mais o torturavam no inferno. O primeiro, o pouco que tinha a fazer para salvar-se. E o segundo, o pouco porque se tinha condenado. Foi o mesmo que escreveu também Santo Tomás, dizendo: será o que mais sentirão o terem-se condenado por pouca coisa, e considerar quão facilmente poderiam ter se salvado. Continuamos agora a considerar o primeiro remorso, a saber, quão breves e efêmeras foram as satisfações ou prazeres porque se condenaram os predestinados. Os desgraçados repetirão inutilmente: se me tivera abstido daquele deleite, se tivera vencido aquele respeito humano, se tivera fugido daquela má ocasião ou daquela má companhia, não me teria condenado. Então, muitos, quando chegam no inferno, começam a pensar nisso. Nossa, se eu tivesse fugido daquela ocasião de pecado, se não tivesse cometido aquele determinado pecado, ou fugido daquela má companhia, teria me salvado. E agora estou aqui, neste lamaçal, e não posso sair. Se tivera frequentado os sacramentos, se tivera feito todos os meses a confissão das minhas culpas, se tivera recorrido a Deus na hora da tentação, não teria caído nela. 1000 vezes fiz o propósito de o fazer assim, mas nunca o cumpri, e por esta razão me condenei. Crescerá o tormento que lhe causará esta reflexão, com a recordação dos bons exemplos que vira nos outros jovens, seus contemporâneos, que passaram uma vida casta e exemplar no meio dos perigos do mundo.
Crescerá especialmente a pena com a lembrança de todos os dons que o Senhor lhe concedeu para conseguir a salvação, como saúde, bens, fortuna, pais honrados, engenho perspicaz, e tudo isto Deus lhe concedeu, não para viver entregue aos prazeres da terra, mas para os empregar em proveito de sua alma. Muita gente tinha boa saúde, tinha um bom emprego, tinha dinheiro, e em vez de empregar todas essas coisas para as coisas de Deus, empregaram para os prazeres, vícios e pecados. Então hoje nós vemos todo mundo indo para a academia, malhar, boa saúde, corpo perfeito e tal, andar por aí mal vestido com essas calças de ginásticas, esses pecados, se expondo, fotografias, aí como eu estou bem, e a única coisa que importa é o bem-estar, é a saúde, dinheiro, ostentação, vidas luxuosas, etc. E para a igreja, para as coisas de Deus, nada. Então, quando a gente estiver no inferno queimando, a gente vai pensar em tudo isso. Eu tinha tempo, eu tinha dinheiro, eu tinha boa saúde para procurar os sacramentos e as coisas de Deus e não o fiz. E agora estou aqui queimando. Recordará, ademais isso, as tantas inspirações que teve para emendar-se e a longa vida para chorar as suas culpas. E ainda tem gente que morre com 90, 100 anos, né? Que é uma graça também para a pessoa, ou seja, teve ainda longa vida para fazer penitência, chorar os seus pecados, levar uma vida, né, de oração, de recolhimento, etc. E levou 90, 100 anos de pecado, de perdição e de mundanismo. Ouvirá, porém, o anjo do Senhor que lhe fará saber que já passou para ele o tempo da salvação. Já era. Você teve 80, 90 anos para se emendar e não se emendou. Agora acabou o tempo da salvação. Não há mais desculpa. Enquanto estamos vivos, há esperança. Porém, depois da morte, nada. Choro e ranger de dentes ou alegria eterna. São duas opções, né? Ou sobe ou desce. Diz Santo Afonso, que espadas tão cruéis serão todos estes benefícios recebidos para o coração do infeliz condenado, quando se vir encerrado no cárcere escuro do inferno e conhecer que já perdeu a ocasião de evitar a sua eterna condenação. Portanto, dirá chorando de desesperação em companhia dos outros condenados do inferno: passou o tempo de recolher os méritos para a vida eterna. Passou o estio em que podíamos ter assegurado a nossa salvação. Porém, não conseguimos salvar-nos e já chegou o nosso inverno. Um inverno eterno em que temos que viver infelizes e desesperados para sempre, enquanto Deus for Deus. Depois segue Santo Afonso com o segundo remorso, o segundo ponto, do pouco porque se condenou. Ordenou o rei Saul, comenta Santo Afonso, como exemplo das Sagradas Escrituras, ordenou o rei Saul, quando se achava acampado, que ninguém, sob pena de morte, tomasse alimento algum. Ordenou um jejum, que ninguém comesse naquele dia. Jonatas, seu filho, que era jovem e tinha fome, comeu um pouco de mel. Sabendo o pai, quando ele se enterou de que havia quebrado o jejum, comido, quis que se executasse a ordem que tinha dado e que o filho fosse julgado. Disse, mesmo sabendo, alguém entregou, né? Falou, seu filho estava comendo, comeu. E ele disse, mesmo que seja alguém da família, pena de morte para ele.
Vendo-se o infeliz condenado à morte, ele chorava, dizendo: Gustave Paulo Lumelis et morior. Essa passagem se encontra em 1 Reis, no livro de Reis, capítulo 16, versículo 43. E diz o seguinte: saboreei uma gotinha de mel, e eis que por isto vou morrer. Porém, todo o povo, comovido a compaixão por Jonatas, intercedeu por ele ao pai, que era o rei, e o libertou da morte. Você vai matar o seu filho por isso? Mas, pelo juiz, pelo rei, sentença, morte. Uma ordem dada tem de ser cumprida e ponto, por mais que seja pequena. E daí a ideia geral do comentário de Santo Afonso, né? Do pouco porque se condenou. Muita gente se perde ou vai para o inferno por pequenas coisas. Mas, segue Santo Afonso, para com o pobre condenado não há, nem haverá jamais quem se mova à compaixão, nem se interponha para com Deus para livrá-lo da morte eterna do inferno. Diz, para o condenado, para a alma que morre, não tem ninguém para interceder por ele. A sentença será dada, ou o céu, ou o inferno, a morte eterna. Todas as criaturas se alegrarão com a justiça do seu castigo, por ele ter querido perder a Deus e o paraíso por um prazer passageiro. Diz a Escritura que depois de Esaú se ter alimentado do prato de lentilhas, porque tinha vendido a sua própria primogenitura, se pôs a chorar, atormentado da dor e do remorso pela perda que tinha experimentado. Que rugidos e gritos tão desesperados dará o condenado ao pensar que por uns poucos, breves e peçonhentos prazeres perdeu o reino eterno do paraíso e se condenou para sempre a uma morte eterna. Muitas vezes as pessoas não se dão conta. A gente conversa, fala com as pessoas, você vai confessar, rapaz, abandone essa vida. Não, nunca matei, nem roubei, eu estou bem. As pessoas acham que são somente pecados graves, não é? Que levam para o inferno. E os doutores e santos dizem que não. Que basta um mau pensamento, consentir, alimentar um mau pensamento para já merecer a condenação. Ver coisas desonestas, ouvir coisas desonestas, falar coisas desonestas, toques impuros, viver sem ser casado na igreja, viver junto, viver amasiado, usar roupas imodestas, imorais na rua, dar escândalos, né? E todas essas outras coisas mais, né? São pecados graves também. E muita gente anda desavisado, ter ódio de alguém, rancor, fazer mal a alguém, prejudicar, caluniar, mentir, difamar, tudo isso também são pecados, não? O desgraçado estará continuamente pensando no inferno, na causa da sua triste perdição. Para nós que vivemos neste mundo, a vida passada nos parece um momento e um sonho. O que parecerão então ao condenado os 50 ou 60 anos de vida que terá passado neste mundo, quando se achar no abismo da eternidade e tiverem passado centos e milhões de anos de penas. E vir, apesar disso, que o tempo da sua condenação não fez mais que principiar, porque não terá fim. Padre Pio de Pietrelcina conta 2 casos impressionantes. Um de um religioso, um frade do convento, que somente ele fazia a limpeza da igreja.
da capela. Então ele limpava a igreja, passava pelo altar, sem fazer uma genuflexão, sem fazer uma reverência. Então toda vez que a gente vai cruzar o altar de um lado para o outro, se faz uma genuflexão, uma reverência. Por isso que os acólitos toda hora estão se ajoelhando, se inclinando. E dizem que esse religioso, esse frei, ele limpava a igreja e passava como se não tivesse ninguém no altar, no Santíssimo, nada. E diz que ele pegou milhares de anos, centenas de anos no purgatório, porque ele não fazia genuflexão quando passava diante do altar. E um outro caso famoso era do defunto. Antes de morrer, pediu ao padre que rezasse missas pela sua alma, não? E antes mesmo de ser sepultado, ali enterrado, ele levantou e falou: por que ainda não rezou as missas? Eu já estou aqui há anos queimando aqui no purgatório. E o padre respondeu: rapaz, você ainda nem foi enterrado. Ele falou: não, mas aqui um dia são como 1000 anos de fogo. E imagine no inferno, né? Que quem está no purgatório ainda tem a esperança. Eu vou queimar um pouco aqui, mas vou sair. Agora, quem está no inferno, nem esperança nenhuma tem mais. E aqueles poucos anos que viveu no mundo foram porventura cheios de prazeres? Porventura, quando vivia na desgraça de Deus, gozava ele no meio dos seus pecados? Sabeis quanto duram os gostos do pecado? Apenas alguns breves momentos, e todo o tempo restante não é mais que angústia e dor para quem vive longe de Deus. O que parecerão então para os infelizes, condenados, aqueles breves momentos de prazer, quando se vir sepultado naqueles abismos de fogo? De que me serviu a soberba? Ou que proveito colhi eu da vã ostentação das minhas riquezas? Passaram como sombra todas aquelas coisas, e de nada me aproveitaram. Só me duraram alguns breves momentos, e me fizeram passar uma vida amargurada sobre a terra. E agora tenho que estar a arder neste forno para sempre, desesperado e abandonado de todos. Então, como eu disse, muito cuidado, não pôr o nosso coração nas coisas aqui da terra. Tudo aqui passa brevemente. Quantas vezes eu estava conversando com gente de 80, 90 anos, falou assim: nossa, como passou rápido a vida. Eu não fiz nada. Ou quanta gente fez assim: nossa, passei 50 anos no mundão, agora que conheci a verdade, agora que estou conhecendo o catolicismo. Nunca fui a uma missa, gente que foi batizado com 60, 70 anos. A vida passa assim rápido. A vida aqui na Terra é uma prova para saber quem vai estar com Deus e quem não vai estar com Deus. E de nada interessa as outras vaidades, as outras coisas mundanas. Tudo fora disso da nossa salvação é bobagem. E o terceiro e último ponto, para encerrar. O terceiro remorso do grande bem que perdeu por sua própria culpa. A infeliz princesa Isabel de Inglaterra, obcecada pela paixão de reinar, disse num certo dia: dei-me o Senhor 40 anos de reinado e renuncio ao paraíso. Ela disse, né? Se eu tiver 40 anos de reinado, se o Senhor me der 40 anos de rainha, eu renuncio ao paraíso. E a desgraçada reinou os 40 anos. Mas agora que está encarcerada no inferno, com certeza que não estará contente de renunciar ao paraíso. Quão aflita estará ao pensar que,
por ter sido rainha há 40 anos, perdeu o reino eterno dos céus. Ou seja, trocou o céu, né, por anos aqui pecando. Os míseros condenados, diz São Pedro Crisólogo, sofrem mais pela perda que voluntariamente fizeram do paraíso do que pelas penas que experimentam no abismo do inferno. Então tem gente, né, que sofre mais porque conscientemente perdeu o paraíso, como essa rainha que renunciou ao céu para viver mais aqui na terra, do que pelo fogo mesmo e pelos tormentos que tem no inferno. Isso não é nada em comparação somente em saber que por ela mesma, sua própria vontade, renunciou e para o céu. A principal pena que se sente no inferno é a de ter perdido a Deus, aquele bem infinito que forma as delícias do paraíso. Somente saber que você vai estar eternamente longe de Deus é a pior pena do inferno. São Bruno Cartucho diz: Adanto tormenta tormentis et Deo non preventor. Contentar-se-iam os condenados se lhes acrescentassem 1000 infernos àquele que estão sofrendo, contanto que não estivessem privados da vista de Deus. Poderiam sofrer 1000 infernos, mas só em saber que perderam a Deus para sempre, a visão beatífica, né, de Deus, né, já é o principal castigo. Privados da vista de Deus para sempre. Porque o seu inferno principal consiste em se verem para sempre privados da presença de Deus por sua própria culpa. É por isso que o pecado mortal é assim, né? Eu sei que ofende a Deus, eu sei que vai contra a lei de Deus, eu sei que é grave, mas mesmo assim o faço, com livre e espontânea vontade. Essa é a diferença dos pecados veniais para os pecados mortais. Quando fazemos, né, com consciência. Eu sei que é errado, mas mesmo assim vou fazer. Como disse Deus no Jardim do Éden: podem comer de todos os frutos, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Pois ele foi lá e comeu. Então isso para Deus foi a gota d'água que transbordou o cálice. Dizia Santa Teresa d'Ávila que se uma pessoa perde por sua própria culpa qualquer bagatela, por exemplo, uma moeda ou um anel de pouco valor, uma bijuteria, aflige-se muito, muitíssimo, e não pode consolar-se, pensando que perdeu isto por sua própria culpa. Nossa, por que perdi tal coisa? Foi culpa minha. Qual será então a pena do condenado ao pensar que perdeu um bem infinito, um bem que é o mesmo Deus por sua própria culpa? Verá que Deus queria salvá-lo e tinha posto na sua mão a eleição da vida ou da morte eterna, e nós escolhemos a morte eterna, que é salvação. Verá, portanto, que dependeu dele o fazer-se eternamente feliz e que ele quis condenar-se. Vemos isso nas pessoas do mundo? Né? Me pergunta por que, rapaz, está aí nesse vício, nas drogas, na bebida, na prostituição. Ah, porque eu gosto. Mas você sabe que isso está errado. Não, eu sei que está errado, mas prefiro seguir por esse caminho. Um ladrão, um assassino, um malfeitor, os bandidos, né? Rapaz, por que você não se emenda, não sai dessa vida? Não, não quero. Quero seguir roubando, me drogando, me prostituindo, assassinando, fazendo tudo que não presta. Eu sei que é errado, mas quero seguir por aí. E a mesma coisa também com outros pecados, não? Rapaz, por que você não se casa na igreja? Por que vive aí amancebado, amaziado junto? Por que não se casa? Não, amanhã, depois. Não, não tem importância para mim. E assim contra. E assim vai o mundo, hein? Ou seja, não é algo estranho a nós ou raro, né? É algo que acontece, que se passa e que nós vemos. Estremecem-me os ossos quando penso nos meus pecados.
Por isso, não verão objeto que lhes inspire mais horror do que eles próprios, e experimentarão a pena com que o Senhor ameaça os pecadores. Meus irmãos, se até agora tendes incorrido na loucura de querer perder a Deus, conclui Santo Afonso, por um gosto efêmero e desprezível, não prossigais nessa loucura. Procurai pronto remédio, porque o há, como disse quando principiou, né, o seu sermão. Quando a pessoa está no inferno, começa a pensar, não ia à missa, não me confessava, não rezava, não tinha devoção a Nossa Senhora. Então, tudo isso são remédios. E Santo Afonso diz, não siga nessa loucura, procurai os remédios. Tremei, porque, quem sabe, se Deus vos abandonará e vos perdereis para sempre, se desde agora não determinais mudar de vida. Então, ainda temos tempo, há remédios, temos os sacramentos, temos missa, podemos rezar, podemos procurar se consagrar a Nossa Senhora, ter devoção a ela, ou seja, podemos nos emendar, sair dessa loucura do mundo, mudar de vida, porque Deus pode se cansar e pode abandonar uma alma pecadora. Santo Afonso diz que chega um determinado momento, a pessoa peca, tem um determinado número de pecados. Isso fatiga, cansa a Deus, ou seja, alguém está se burlando de Deus, então já vai fechar a conta dessa pessoa. Quando o demônio vos tentar, recordai-vos do inferno. O pensamento do inferno vos livrará do mesmo inferno. Então muita gente diz, não, para que o Senhor vai falar essas coisas? Não se pode mais falar sobre o inferno, as pessoas vão ficar com medo, as crianças não podem ouvir isso. É uma tortura psicológica. O Papa Francisco já disse que o inferno está vazio, que ninguém vai para lá. Então, o que esse demônio, ou o possesso do demônio, ensina é contrário ao que ensinam os santos e os doutores. Nossa Senhora em Fátima mostrou que as crianças, o inferno, é um dos 3 segredos, né? Foi o primeiro segredo, inclusive, a primeira coisa que fez Nossa Senhora em Fátima foi mostrar o inferno. Depois revelou a devoção ao Imaculado Coração de Maria, os 5 primeiros sábados, e o terceiro segredo, que é a apostasia, né, na igreja, a perda da fé. Né? Então, Nossa Senhora falou que o inferno está cheio, chove almas no inferno. Os santos, os doutores falam disso, que por pouca coisa você perde o céu e vai para o inferno. E esse demônio, que está lá, vestido de branco, coitadinho, ensinando mentiras e dizendo às pessoas, não, o inferno está vazio, ninguém vai para lá, todo mundo se salva, né? todo mundo é bom, né? Que não existe negócio de pecado, que todo mundo... Ou seja, isso é um contra-testemunho, é uma oposição, né, à Bíblia, porque Nosso Senhor falou, ele mesmo disse que os católicos, os maus católicos vão para o inferno, que é mais fácil as prostitutas, os pagãos, os infiéis, né, nos precederem no céu do que a nossa salvação. E esse homem dizendo que todo mundo vai para o céu. E o Santo Afonso diz, quando for pecar, pensa logo no inferno, que ajuda a gente a fugir das ocasiões e das tentações. Né? Então, não sair por aí seguindo essas bobagens, porque muitos de vocês vêm do modernismo e têm essa falsa ideia, que não pode falar sobre certas coisas, que não pode dizer isso, não pode dizer, não, que tudo está bem. E Santo Afonso e os doutores falam, os mínimos detalhes a gente tem que vigiar para não perder a nossa alma. Que não é fácil o céu, não é de graça. Por isso que são poucos os santos, nem todo mundo é santo. Recordai-vos, durante as tentações, recordai-vos do inferno. O pensamento do inferno vos livrará do mesmo inferno. Recordai-vos, repito, do inferno, e recorrei a Jesus Cristo e a Maria Santíssima, implorando a sua ajuda, ou seja, devoção ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, para livrar as almas do inferno. Aí os remédios são as chaves
devoção ao coração de Jesus e devoção ao Imaculado Coração de Maria, implorando a sua ajuda, e eles vos livrarão do pecado, que é o maior de todos os males. Então não é o problema climático, não são as árvores na Amazônia, as queimadas, dar comida para os pobres, esses não são os males mais importantes que nós temos sofrendo. A ecologia, não é? Toda essa bobagem por aí que ficam falando, não é? Dos animais, né? Todas essas pautas idiotas, isso não é importante. O mais importante, o pior de todos os males, né? São os pecados que abrem as portas do inferno. Né? O que adianta salvar uma árvore, uma tartaruga, plantar uma árvore, não sei o quê, e ir para o inferno. Então, o mais importante é alertar as almas disso. Abandonar esse mundo, as criaturas. Claro que é não deixar de viver, né? Todo mundo tem que viver, comer, trabalhar e ganhar dinheiro. Né? Não estou falando isso. Mas isso não pode ser a nossa vida. Isso é somente para alimentar a família, os filhos, etc. Sobreviver aqui nesse mundo. Mas não é querer estar aqui, viver aqui, como essa infeliz e desgraçada, como diz Santo Afonso, dessa rainha, não é? Que queria viver aqui, queria estar aqui nesse mundo, não é? E esquecer o outro, esquecer a eternidade, isso não pode acontecer. Não é? Então, queridos fiéis, rezemos, perdão aí porque me alonguei demasiado, mas eu creio que é importante, não é? Essas catequeses alertam também, não a vocês que já são santos, mas os outros do mundo que me escutam, né? As pessoas que estão aí no mundão e no pecado, aqui todos, não é? Levam vida de santidade, de oração e de contemplação, não é? Mas quem está no mundão perdido precisa desses alertas. E com a intercessão e ajuda de Nossa Senhora, dos santos anjos da guarda também, não é? Vamos nos conduzindo, caminhando e seguindo em frente, não é? Nesse caminho reto, como dizia Santo Antônio Maria Claret, que conduz até o céu, a eternidade. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.